Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E a palavra hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao verso 31. E a palavra nos diz assim. O título da mensagem diz assim: A vocação dos santos. Quer dizer, o chamado dos santos. Por que a palavra está dizendo santos? Porque quando nós nos entregamos totalmente ao nosso Deus, dizendo que somos seguidores de Cristo, dizendo que somos filhos de Deus, nós somos separados do mundo, separados dos nossos desejos, separados da nossa vontade carnal, da nossa vontade humana. Por isso que no Evangelho, a palavra da verdade, nós somos chamados de santos, por causa que somos separados, somos chamados para viver uma vida servindo a Deus, vivendo para Deus. E a palavra, no verso 26, começa dizendo assim: Irmãos, considere a vocação de vocês. Irmão, considerem o chamado de vocês. Vamos dar mais valor ao nosso chamado. Vamos dar mais valor porque foi Deus que nos chamou. Então vamos valorizar a esse chamado. Porque tem muitos irmãos que estão sendo chamados, mas ainda não estão ouvindo a palavra de Deus. Mas Deus chama todos os dias. Vamos dar valor ao nosso chamado. Consideremos mais, vamos considerar mais o nosso chamado, a nossa vocação. Porque é Deus que nos chama, é Ele que quer assim. E a palavra continua dizendo: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. A palavra está dizendo: considere o chamado de vocês, porque não foram chamados muitos, segundo a sabedoria da carne, a sabedoria do mundo. Também não foram chamados muitos poderosos, e também não foram chamados muitos de nobres nascimento, pessoas ricas, pessoas que já nasceram em berço de ouro. Não foram chamados muitos. Então precisamos valorizar o nosso chamado, porque se fomos chamados por Deus, somos pessoas privilegiadas. Que maravilha, que bom que nós fomos chamados. E ouvimos esse chamado e estamos aqui para servir a Deus, para estar na presença de Deus, para dizer não às coisas que desagradam ao Senhor. Por isso que a palavra diz: a vocação dos santos, o chamado dos santos, porque precisamos dizer não à nossa própria vontade, os nossos desejos e a vontade mundana. Para isso que Deus nos chamou, para que sejamos separados. Separado de quê? Separado do mundo, separado das coisas que não agradam a Deus, separados do pecado. E no verso 27 e no verso 28, ele aqui informa a quem é que Jesus chama. Quais foram as pessoas que Jesus chamou? E ele diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então a palavra está dizendo que não foi escolhido muitos sábios, segundo a carne, que não foi escolhido muitas pessoas poderosas. Também não foram escolhidas muitas pessoas de nobres nascimentos, pessoas que já nasceram ricas, abonadas no dinheiro. Mas Deus escolheu os pobres, os humildes, os fracos, os desprezados, todos aqueles que Deus escolheu. E nós estamos incluídos nessas escolhas, porque Deus quer assim, porque Deus quis assim, quis nos mostrar a sua sabedoria, quis nos mostrar a sua grandeza, quis nos dar essa salvação. Mas aqui no verso 28, ele diz por que é que ele chamou estas pessoas mais humildes, desprezadas pela sociedade, pessoas que muitas vezes não sabem nem ler, não sabem escrever, não entendem, não compreendem nem sequer o português direito, mas Deus escolheu, Deus quis assim. Pessoas fracas, pessoas humilhadas pela sociedade, Deus quis assim. Para que ele fez isso? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Para que ninguém venha se gloriar na presença de Deus. Porque se Deus tivesse de antemão já escolhido os ricos, os poderosos,
os sabidos, os iletrados, aquelas pessoas mais ricas, esta pobreza, ia dizer, eles têm razão em saber de tudo isso. Eles têm razão de saber dessa sabedoria, porque eles têm dinheiro, eles têm fama, eles estudaram nas melhores faculdades. Então, toda esta pobreza, toda esta pessoa, essas pessoas humildes, que aqui realmente está falando de humildade, não é a humildade de coração, está falando da humildade financeiramente. Pessoas que muitas vezes não têm o que comer, pessoas que são totalmente desprezadas pela sociedade. Então, essas pessoas Deus escolheu. Por quê? Porque se Deus tivesse escolhido de antemão, em primeiro lugar, os poderosos, não que Deus não escolhe os poderosos, claro que ele escolhe também os poderosos, mas Deus escolhe os pobres, os humildes, os fracos, para que os poderosos entendam e compreendam. Aqueles não têm sabedoria, aqueles não vieram de nascimento de riqueza, de abonados de dinheiro. Aqueles não têm muitas vezes nem o que comer. Muitas e muitas vezes não sabem nem sequer falar o português. Muitos não terminaram nem o primeiro grau. Muitos vieram da roça, só conhecem o que é plantar feijão e milho. Muitos são da sarjeta, são pobres, são pessoas que estão totalmente desprezados pela sociedade. Mas Deus levanta esses homens. E quando os poderosos, os ricos, os iletrados, os abonados em dinheiro, vê essa sabedoria, que muitas e muitas vezes eles não têm essa sabedoria, eles pensam de onde veio essa sabedoria? De onde saiu essa sabedoria? Porque eu não entendo isso que eles estão dizendo. Mas a sabedoria de Deus vem de Deus. É Deus que quer assim. Então, se o poderoso, o rico, o iletrado, aquele que tem poder financeiro, aquele empresário que tem poder financeiro, para ele aprender essa sabedoria, é necessário que ele venha se humilhar aos pés do Senhor, se humilhar na faculdade do Senhor, que é o Evangelho, que é a palavra da verdade. Porque a sabedoria que ele aprendeu na faculdade, a sabedoria que ele teve desde o início da sua criação, a sabedoria mundana, a sabedoria do dinheiro, a sabedoria do poder, essa não vale para Deus. Essa é inútil para Deus. A sabedoria que vale para Deus é a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. E a palavra diz que essa sabedoria vai ficar para sempre, ela não vai se acabar. Mas essa outra sabedoria, que é a sabedoria do mundo, a sabedoria do poder, a sabedoria financeiramente, essa sabedoria que os homens têm, que aprenderam deles mesmos, essa sabedoria vai perecer, essa sabedoria vai acabar. Então, quando os ricos, os poderosos, os iletrados, aqueles que estudaram em grandes faculdades, vê os pobres, os humildes, os desprezados, aqueles que não têm nada para envergonhar aqueles que têm tudo, eles dizem, nossa, eu quero aprender essa sabedoria também. Então, quando eles querem aprender esta sabedoria, eles têm de vir para a faculdade, e essa faculdade é Deus. Deus que nos ensina, é Deus que nos dá, porque todos estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Mas o crescimento quem dá é Deus, como Paulo falou. Paulo mesmo falou, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Por isso, tantas e tantas vezes, muitas e muitas pessoas são pastores, são muitas pessoas que falam da palavra. Mas se não tem o crescimento de Deus, é em vão, é inútil, porque o crescimento vem de Deus. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, para falar para todos a palavra de Deus. Mas só vai entender e só vai compreender aqueles que Deus quer dar o crescimento, aqueles que Deus chamou. Então, se Deus chamou, você vai ter a palavra, você vai ter o crescimento, você vai ter a sabedoria. Por quê? Porque Deus quer assim, é Deus que quer. O homem, ele faz o trabalhar de plantar e de regar. Um planta, outro rega, como o próprio Paulo falou. Eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento, se não vier de Deus, homem nenhum neste mundo tem possibilidade de dar o crescimento a ninguém. Muitos e muitos passam anos e anos participando de um local como igreja, orando, evangelizando, fazendo tantas coisas, mas tem um momento que muitas e muitas pessoas se voltam para trás. Por quê? Porque o crescimento não veio de Deus. O crescimento está vindo de homem. E quando o crescimento vem de homem,
Então, esse crescimento, ele não frutifica dentro do coração, dentro da mente. Por quê? Porque tem pessoas que têm a palavra que vem do homem, eles não colocam a palavra de Deus no seu coração. Então, o que faz tantas pessoas voltarem para trás, olharem para o mundo e voltarem para o mundo, para fazer de novo tudo aquilo que fazia antes. Porque a palavra de Deus não entrou no seu coração, a palavra pura e genuína, porque o crescimento veio do homem. Ele estava se apoiando no homem, e homem nenhum tem poder para dar o crescimento. Quem tem o poder para dar o crescimento é Deus, porque é Deus que dá o crescimento. É Deus que faz. A palavra é de Deus, a sabedoria é de Deus, tudo é de Deus. Então, se alguém está falando a palavra de Deus, é obrigado a falar a palavra de Deus, para que muitos venham ouvir. É uma plantação, um planta, outro colhe, um planta, outro rega, mas o crescimento só pode vir de Deus. É Deus que dá o crescimento. Por isso que ninguém pode se gloriar na presença de Deus, porque Deus deu essa sabedoria aos humildes. Que humildes que não sabem de nada, como é que esses humildes podem se gloriar? Eles sabem de onde vieram. Vieram do nada, não sabem ler, não sabem escrever. Muitos vieram da sarjeta, mas Deus levantou, mas Deus chamou. E os ricos, os poderosos, os iletrados, aqueles que têm a sabedoria mundana, para aprender esta sabedoria, eles necessitam também de Deus. Então foi isso que Deus fez, com a grande sabedoria dele, porque Deus é sábio, Deus é infinito, Deus sabe tudo que faz. Para quê? Para que nós possamos compreender e entender que a sabedoria, o entendimento, a palavra vem dele e é ele que faz do jeito que ele quer. E a palavra continua dizendo assim no verso 30. Mas vocês são dele, mas nós somos de Deus. Nós somos de Deus, chamados por Deus, filhos de Deus e herdeiros de Deus. Nós somos de Deus. Em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, nós somos de Deus, o qual se tornou para nós da parte de Deus. E Jesus Cristo se tornou para nós da parte de Deus, porque Deus quis assim. É Deus que quer, é Deus que faz. Então, Jesus Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo através de Jesus Cristo, da parte de Deus, porque Deus quis assim. É desse jeito que Deus quer. Então, Deus faz do jeito que Ele quer, chama quem Ele quer, da forma que Ele quer. É Deus que faz. E da parte de Jesus Cristo, hoje nós temos a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Tudo por causa de Jesus Cristo, porque Deus quer assim. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque Deus fez tudo isso? Para que ninguém se glorie nele mesmo, em si próprio, mas se glorie no Senhor. Porque por causa do Senhor, por causa de Jesus Cristo, nós temos a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Tudo isso por causa de Jesus Cristo, por causa do sofrimento de Jesus Cristo, porque Deus quis assim, mandou seu Filho para nos dar a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção através do seu Filho Jesus Cristo. Tudo isso Deus preparou para nós com uma grande sabedoria, a sabedoria eterna que o nosso Deus tem para cada um de nós. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo isso que Ele nos deu e continua dando a todos os seus filhos, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar e pedir que cada dia Deus conceda esta graça a muitos e muitos que irão ouvir a sua imensa e maravilhosa palavra. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar. Deus amado, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso. Só o Senhor é Deus. Nos capacita, Senhor, a ouvir cada dia mais o teu chamado, para que possamos, Senhor, nos tornar filhos e herdeiro, como diz a tua imensa palavra. Que possamos sim, meu Pai, ouvir a tua voz, ouvir a tua mensagem, ouvir a tua palavra, Pai, e viver para ti, viver para te servir, para te adorar, como diz a tua imensa palavra.
te adorar em espírito e em verdade, como o Senhor quer que os teus filhos façam. Te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.